Olá, retornando então. Eu gostaria de ler um trecho aqui. Primeiro eu quero ler para vocês um trecho, uma fala do Guimarães, e depois eu vou colocar para vocês lá no Classroom, eu vou colocar para vocês um trecho de uma entrevista raríssima que o Rosa deu, se não me engano, na Alemanha. Porque vejam só, o Guimarães Rosa, ele foi diplomata, gente. Ele nasceu em Cordesburgo, lá perto de Sete Lagoas, perdão, e viveu uma parte da infância por lá. O seu pai era dono de comércio e ele ficava ouvindo as histórias daqueles homens, como que eu posso dizer, os viajantes da época, né? Os mascates, aqueles homens que me fugiu o termo aqui agora, os homens que levavam, né? Os vaqueiros, vamos colocar assim, os vaqueiros, né? Aí ele ouvia aquelas histórias, ele ficava maravilhado. Aí depois ele foi para Belo Horizonte e tal, aí fez medicina, se formou. Depois ele prestou concurso para o Itamaraty, passou, virou cônsul. E só um detalhe, o Guimarães Rosa, ele, obviamente, já que a gente está falando tanto da relação dele com a linguagem, o Guimarães Rosa ele era apaixonado por línguas. Ele falava, eu até anotei aqui para falar para vocês, ele falava, gente, 7 línguas. Ó, ele falava alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, um pouco de russo e a língua portuguesa, evidentemente. Então, 7 línguas. E ele lia em sueco, holandês, latim e grego. Então, essa relação dele com a palavra é muito intensa, é muito experimental a coisa. Eu fico imaginando como que era o cérebro do Guimarães Rosa com relação a essa questão das experimentações linguísticas. Ele era um gênio, gente. Ele era um gênio. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: o fato dele ser diplomata, inclusive a gente pode pensar também na Clarice nesse ponto, porque a Clarice ela não foi diplomata, mas ela foi esposa de um diplomata. Então, tanto o Guimarães quanto a Clarice, eles não ficaram no Brasil durante um período considerável de suas vidas. Eles vagaram o mundo afora. Então, essa coisa de ir além, inclusive geograficamente, eu tenho certeza que isso contribuiu e muito para os desdobramentos que eles fizeram em suas respectivas literaturas, nesse sentido da transgressão, da abertura, de não ficar falando só do nosso reduto, como eu disse no início aí da aula para vocês. Eles abriram o leque, eles fizeram o link com o universal. Amanhã a gente vai comentar mais sobre a Clarice e a gente evidencia isso de forma mais aprofundada, né? Hoje o foco é o Rosa. E eu queria ler para vocês aqui um trecho de uma entrevista que ele deu. Ele fala assim, abre aspas, é o Guimarães falando: quando escrevo, repito o que já vivi antes. E para estas duas vidas, um léxico só não é suficiente. Em outras palavras,
Gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem. Na superfície são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros como o sofrimento dos homens. Olha que coisa bonita, gente. Até quando ele dava entrevista ele falava bonito, né? Gente, o Guimarães realmente ele foi um sujeito misterioso. E esse São Francisco, que é o nosso São Francisco daqui, que nós estamos, né, tão perto dele, a metáfora que ele escolhe do crocodilo, essa coisa da profundidade, isso é muito impactante e é justamente isso que ele fazia com as palavras, com as experimentações, com a sua obra. Deixa eu ler para vocês, então, só o primeiro parágrafo. Aqui na edição da Nova Fronteira, do Primeiras Histórias, tem um texto introdutório do Alberto da Costa e Silva, e eu achei muito interessante. O Primeiras Histórias ele foi publicado, gente, em 1962, tá? O Guimarães ele lança Sagarana em 46, Corpo de Baile em 1956, Corpo de Baile, com licença, vejam, Corpo de Baile, estes três livros que contêm 7 histórias. O primeiro livro, Manuelzão e Miguelim. O segundo, No Urubuquaquá, no Pinhém. E o terceiro, Noites do Sertão. Eu não sei se eu falei na sequência certa, eu acredito que eu tenha falado sim. Eu faço questão de mostrar porque tem gente que fala que o Guimarães Rosa escreveu pouco. Eu não acho. Sinceramente, não acho. Então, se eu tivesse tempo, eu falaria só o Corpo de Baile. Isso já dá pra gente ficar falando um dia inteiro aqui ou mais sobre o Corpo de Baile. Sobre as histórias do Corpo de Baile. Talvez o destaque maior, um destaque que eu faria, né, é a primeira história, Campo Geral, que é a história do Miguelim. É uma história com tons biográficos, inclusive, né? História de um menininho que é um ser apaixonante e ele tem um problema de visão e etc. Bom, a história é magnífica, gente. Então, ele lança Sagarana em 46, que foi o primeiro livro, Corpo de Baile em 56, junto com o Grande Sertão Veredas, que também é de 56. É o único romance que ele escreveu. O gênero que ele mais transitou foi o conto. Aí de 56, que ele lançou esses 2 livros, essas 2 monumentais instâncias literárias, vamos colocar assim. Em 62 ele lança o Primeiras Histórias, que é o livro que contém a Terceira Margem do Rio. Em 67 ele lança Tutameia e ele morre em 68, gente. Morre em 68. Pra vocês terem noção, ele nasceu em 1908. Olha a curiosidade, ele nasceu no ano que o Machado de Assis morreu. É como se um tivesse indo embora e outro chegando, né? Morrendo um gênio, um gigante, está chegando outro gênio, outro gigante, para suprir a falta. Em 69, fizeram uma reunião lá de uns textos dele e publicaram póstumamente.
estas histórias, 69. Então, esse é o conteúdo da obra do Guimarães Rosa. Então, o Alberto da Costa Silva, ele fala nesta reedição aqui do Primeiras Histórias, ele começa falando assim: repito mais uma vez, João Guimarães Rosa escreveu um romance, novelas e contos, como se fizesse poesia, sabendo que as palavras, além de significado, têm canto e plumagem. Isso está entre aspas. E que as frases não devem ser gaiolas, mas sim espaço e, no espaço, voo. Não se quis discursivo, persuasivo, lógico. Preferiu ser expressivo, perscrutador e lúdico. Perseguiu uma prosa permanentemente emocionada. Uma prosa que fosse uma sequência de versos de verdade, e não apenas pela marcação do ritmo e pela contagem dos pés. Versos construídos com a força dos substantivos e o matrimônio de palavras que, juntas, se desbanalizam, readquirem a pureza semântica e os timbres primitivos, ou se mostram com novos valores que nelas não sabíamos. Gente, eu fiz questão de ler aqui o parágrafo do introdutório do texto do Alberto da Costa Silva, que é um dos membros da Academia Brasileira de Letras, para poder dar essa dimensão da experimentação do Guimarães com as palavras e também para deixar bem claro com vocês aqui a importância que tudo isso tem dentro do panorama da literatura brasileira. O que a obra do Guimarães Rosa adquiriu dentro da nossa perspectiva literária. Por isso que no início eu falei com vocês que é complicado a gente esperar que isso aconteça de novo. Eu não sei se foi o Luiz Rufato que disse que... Luiz Rufato, o escritor, que disse que quando ele leu o Guimarães Rosa, que ele ficou assim meio que neutralizado, porque realmente é uma coisa tão incrível que esse escritor conseguiu fazer, que eu acho que para quem resolve, né, seguir a carreira de escritor é bem difícil. Eu acho que a gente quando quer escrever uma literatura, a gente tem que ler muito e às vezes a leitura de alguns escritores pode ser tão impactante a ponto da gente pensar, poxa, eu jamais conseguirei ser igual ao meu antecessor. Bom, é uma bobagem isso que eu estou falando, se a gente for parar para pensar, porque não, a gente tem que enfiar a cara e escrever sim, mas num aspecto de reflexão do ato criativo que é a escrita, do quanto é difícil a gente produzir alguma coisa. Qualquer coisa escrita é difícil de ser produzida, se a gente for parar para pensar. Vocês estão aí em tempos de monografias e vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, em termos de impacto, o Guimarães Rosa ele é incrivelmente inesquecível e talvez para muitos
eu gostaria de não usar essa palavra castrador, porque não é bem isso. A ideia não é essa, a ideia não é dizer isso, mas enfim, para muitos acaba sendo assim, acaba acontecendo dessa maneira. Vocês, não sei se vocês estão entendendo. É porque a questão é tão maravilhosamente bem urdida, bem colocada para fora. A pesquisa foi muito bem realizada, as vivências, é tudo tão inesperadamente grande que isso causa um impacto e muitas das vezes uma paralisia. Mas o escritor ele não pode se deixar levar por isso, ele tem que seguir adiante. Mas até hoje ninguém se aproximou de Guimarães Rosa. Ninguém. Bom, falando um pouco sobre o conto ontem, a Terceira Margem do Rio, eu vi que vocês colocaram, né, algumas impressões aqui muito interessantes. Eu vi que o Gileno falou umas coisas interessantes, a Yara, a Jamile, a Andrea, né? Enfim, eu vi que, vocês me perdoem, eu não estou olhando aqui para o Classroom, então se eu me esqueci de alguém, eu estou me lembrando aqui de algumas colocações de vocês. Eu acho assim, é um conto que ele mexe muito com a questão do que eu acabei de falar para vocês acerca da proposta do Guimarães, né, que é de rasurar essa racionalidade estabelecida, essa ordem imposta em termos de literatura, em termos de narração, em termos de narrativa, em termos de contação. Ele faz uma coisa tão diferente e ele contraria a lógica formal. Foi mais ou menos isso que eu tentei colocar para vocês ali. Ele faz isso o tempo todo na história, né? Aí uma coisa que eu queria colocar para vocês aqui é o seguinte, fazendo um link com a nossa disciplina da semiótica. Inclusive, na semana que vem nós não teremos aula, mas na outra semana nós iniciaremos, né, a nossa disciplina com força total. Teremos 2 semanas de semiótica, de literatura semiótica, relações intersemióticas. Isso vai ser maravilhoso. Mas aqui eu gostaria de destacar uma parte do conto que ela é muito celebrada, uma frase, inclusive, uma frase em que é dito o seguinte, isso está na página, na página, vocês não estão seguindo aqui a minha edição, então não adianta, mas é logo no início, primeiro, segundo, terceiro parágrafo do conto, em que a mãe, ela diz o seguinte, ó, ela vira e fala: nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou: cê vai ou cê fique, você nunca volte. Olha que maravilha! Aqui, nesta pequena construção frasal, a gente observa a gradação de um vocábulo e os inúmeros significados que estes significantes possuem.
Significados estes que são extremamente fulcrais ali na narrativa. Vejam só, começa por aí, isso é semântica pura. Isso demarca a ideia de distanciamento. Nós temos o vocábulo se, o vocábulo você e o vocábulo você. Podemos pensar que representam a mesma coisa, mas não. Existe uma distinção aí semântica fortíssima. Eu, quando estava pensando aqui no conto, eu associei logo com a questão da semiótica por conta da presença que notamos aqui da importância dos símbolos, né? Da ideia de representação, aquilo tudo que eu tentei esboçar para vocês na última semana em que estivemos juntos. Então, assim, quando ela diz ser, isso representa uma proximidade. O ser já é algo um pouquinho mais colocado de lado. E o você já é a, digamos, separação e distanciamento, se pararmos para pensar. Isso é muito interessante. Este trechinho já por si só daria, digamos, um artigo sem exageros. Sem exageros. Porque ele configura muita coisa. E vai ao encontro daquilo que eu estou falando acerca do Guimarães para vocês desde o início da minha exposição e que tem relação com a experimentação realizada com a linguagem. Então a gente pode pensar em inúmeras coisas aqui do conto em questão. Uma das coisas que me vem logo à cabeça é o que seria essa terceira margem. Eu até lancei essa pergunta para vocês ontem no final lá do nosso encontro no Classroom. Essa terceira margem, ela seria, digamos, uma síntese das duas? Porque nós temos um rio que corre, aí a gente tem uma margem e tem a outra. Essa terceira margem é uma síntese das duas? Ou ela seria, mais especificamente, o poético se apresentando? O poético no sentido daquilo que está além, daquilo que não podemos enxergar, mas que se faz presente na história e na vida. Então, essa terceira margem, ela pode se configurar como uma espécie de extrapolação dos sentidos. Por que que a significação, aí voltando para a nossa disciplina, semiótica, por que que a significação, ela só se estabelece a partir daquilo que a gente vê? A gente está sempre preso a isso. A significação, ela se dá a partir daquilo que vemos. Mas é aquilo que não vemos. Isso também pode trazer um significado. Na história, o filho, ele não vê mais o pai. Mas o pai está presente o tempo todo. Se a gente for parar para pensar, todo mundo foi embora. Os irmãos, a mãe, menos o filho e a presença invisível desse pai que se foi e ao mesmo tempo não foi. Essa é uma questão também muito interessante para a gente poder pensar. Então a gente vê o seguinte,
o objetivo do filho, desde o início, gente, desde o início, o objetivo do filho é entender o que está acontecendo, buscar uma explicação. Ele quer entender e buscar uma explicação sobre o acontecido. Ele quer fazer isso. O tempo todo ele fica naquela, né? Indagação. E ele fica numa escavação. Isso me lembrou até o Foucault na arqueologia do saber. O personagem do filho ele faz uma escavação, ele quer descobrir o que aconteceu com o pai, ele fica investigando ali, buscando o sentido, ele fica tentando atribuir um sentido para as coisas. Mas ele, o filho, tal como o Riobaldo Tatarana, ele é um ser desconfiado das coisas. O Riobaldo ele tem uma frase incrível, que ele fala assim, no Grande Sertão ele diz, eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. O personagem do filho é assim, eu vou dar um tempo aqui, porque já deu 26 minutos e vou voltar em seguida para a gente concluir.